Alô, tá ligado? Tá ligado. Falei igual o pessoal agora, tá ligado? Tá ligado. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Josué, capítulo 6 até o verso 21. Vou fazer a leitura, sentados mesmos. Josué 6. O título é Destruição de Jericó. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo, o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhe: Levai a arca da aliança e 7 sacerdotes. Levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes, com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados vinham diante dos sacerdotes que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Porém, ao povo ordenara Josué, dizendo: Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia que eu vos diga: gritai, então gritareis. Assim a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando uma vez, entraram no arraial e ali pernoitaram. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No 2º dia, rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial, e assim fizeram por 6 dias. No 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém a cidade será condenada, ela é tudo quanto nela houver, somente viverá Raabe a prostituta, e todos que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis malditos o arraial de Israel e o confundais. Porém toda a prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, e irão para o seu tesouro. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantado grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente a fio de espada, tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Pai eterno, nós te pedimos misericórdia e nos colocamos a teu serviço. Fala, Senhor Deus, usa-nos para proclamar o teu evangelho cada vez mais. Nossa prece em nome de Jesus. Amém. Segundo a ciência, né, a gente estuda na física, que o som ele se propaga a uma velocidade de 343 metros por segundo. Daniel concorda comigo. Né? Se transformar isso para quilômetros por hora, dá 1.216 quilômetros por hora. Para você ter uma ideia dessa velocidade, você sai de Queimados, chega ao centro do Rio em menos de 5 minutos.
Mas interessante ainda é que o som, ele se propaga por ondas, que a gente não vê, mas a gente até sente, né? Quando o Bruno dá aquelas batidas ali no bumbo, né? A gente sente até aquele vidro vibrando um pouco. Se você achar a frequência de um cristal e produzir uma onda naquela frequência, você explode aquele cristal. É a força das ondas, é a força do som. São leis que Deus criou antes de formar o universo. No momento que Deus criou todas as coisas, todas que nele existem, ele instituiu leis. Leis que precisam ser seguidas. E que quando o homem tenta quebrar elas, provoca destruição. As forças da gravidade, força eletromagnética, força nuclear forte, força nuclear fraca, são as 4 leis hoje conhecidas pela ciência, né? Pelo menos até hoje o homem conhece essas 4. Creio eu que existem mais. Mas ao nosso conhecimento, a ciência, só conseguiu desvendar esses 4. Tem também aquelas chamadas leis universais, né? Lei da correspondência, lei do gênero, né? Masculino e feminino, que a sociedade moderna tenta tanto derrubar. Lei da polaridade, positivo, negativo, certo, errado. São leis que a gente entende no universo. Isaac Newton, em 1687, ele escreveu um tratado chamado Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, e ali ele elabora 3 leis da mecânica. Essas 3 leis regem a física, pelo menos até hoje. Né? Por que até hoje? Né? 1900, Max Planck começa a estudar a física quântica. Né? E aí, dentro do universo Marvel, né, a gente começou a conhecer o que é o universo quântico, né? E recentemente eu li um artigo que falava que já criaram o primeiro computador quântico. Né? Ele é capaz de, em segundos, processar informações que todos os outros computadores atuais levariam anos para fazer. Em resumo, a gente entende que o homem vai descobrindo a cada dia que passa, novas coisas. A ciência vai avançando passo a passo. E, em resumo, não dá para a gente definir o que é verdadeiro ou falso, certo ou errado, nesse conceito de ciência. Não dá para o homem se definir dono da verdade, não dá para o homem se definir senhor do tempo, mestre da ciência, pois tudo vai girar ao redor de um único Criador, que é Deus. Deus que formou todas essas leis, que criou todas essas coisas. Mas qual a finalidade dessa minha introdução, dessa explanação a respeito de conhecimentos físicos? É preciso entender que os acontecimentos naquela cidade se deram mediante a normalidade do possível. A gente vê ali as muralhas caindo, e interessante que aquelas muralhas eram construídas com tijolos cozidos, e a cidade era feita em um platô mais alto. As muralhas caíram para fora. A arqueologia mostra que as muralhas caíram para fora, como se formasse uma escada para o povo de Israel entrar. E a gente vê ali que tudo isso é dentro do normalmente possível. Ondas que se propagam, que chocaram contra aquelas paredes, que enfraqueceram por 6 dias, e no 7º dia elas vêm a ruir. Né? Ondas sonoras provocadas pelo ruído das cornetas, pela gritaria, pelo marchar, pela vibração de milhares de pessoas marchando ali, vibrando a terra. Isso fez com que as muralhas tão fortificadas caíssem. E com isso eu não quero desmerecer o acontecido, mas acima de tudo mostrar que Deus, o nosso Deus, Deus Todo-Poderoso, Deus do tempo, de todas as coisas, Ele usa o natural para construir o que para nós é sobrenatural. Deus age em cima da simplicidade da sua criação para nos mostrar cada dia mais que Ele é Deus. O que é desconhecido para os homens, o que é desconhecido para a ciência criada, está à disposição de Deus desde a eternidade, porque foi Ele que criou. Assim, quando Jesus também transforma água em vinho,
Nós temos, claro, um exemplo de fissão e fusão nuclear. Ele quebra as moléculas de hidrogênio e de oxigênio e transforma em carbono e outros compostos químicos. Ele transforma a água em vinho. Isso é possível? É possível. Não para o homem, não para a nossa ciência, não para a nossa capacidade de produzir energia. O que é impossível para o homem é fácil para Deus. Não sei nem se fácil é a palavra mais simples para descrever isso, que é muito amplo essa questão. Porque mesmo sem criar nada novo, mesmo sem mudar a física que ele mesmo criou, que ele estabeleceu, mas apenas manipulando a sua criação, porque Deus é Deus. No final da mensagem tem uma prova de física para ser feita, né? Quando o povo sai do Egito, peregrina 40 anos no deserto. Aí depois da morte de Moisés, Josué assume. Ele assume a posição de líder. Quando Deus aparece a Josué em uma clara teofania, Josué entende que havia sido chamado para liderar. E a partir desse momento, nenhuma barreira seria mais intransponível. Nenhum adversário seria forte o bastante, nenhum problema seria insolúvel, nenhuma pergunta ia ficar sem resposta, pois o próprio Deus estava presente, como ele está presente aqui hoje. Depois disso, meus irmãos, o que existe à frente de Josué e do povo de Israel é uma temida e fortificada cidade. Jericó é conhecida como uma das mais antigas cidades. E ela era temida pela força dos seus valentes, pelo rigor com que eles tratavam outros povos, com a violência com que eles tratavam outros povos. Numa forma de conhecer o local, Josué havia enviado espiões para esse terreno, para conhecer o local, as fortificações, porque é isso que os espiões vão fazer. Só que quando pegos, eles são mortos. Torturados muitas vezes e mortos. Porém, eles se escolheram na casa de uma mulher, uma prostituta que no decorrer da história sempre foi desprezada, como ainda é hoje. Mas foi uma prostituta que acolheu e salvou esses homens. E ela pediu por sua vida, pela vida dos seus familiares. Se nós estendemos a nossa leitura os últimos versículos, do 22 ao 27, quando descreve como é que Raabe foi salva, e se nós pegarmos os capítulos 2 em diante, que são os preparativos para a tomada da cidade de Jericó, a gente vai entender melhor essa história. Naquela cidade tudo seria destruído, todos mortos, mas Raabe e seus familiares foram salvos e acolhidos entre o povo de Deus. E nessa história, meus irmãos, ela é cheia de simbolismo, cheia de ensinamentos. Uma verdadeira aventura épica, né? Dá até para fazer um seriado, né? De cinema, de televisão, a tomada de Jericó. Nós podemos tirar tantas lições, e é sobre isso que nessa manhã eu convido para nós meditarmos na presença do Senhor a respeito de um tema que é vivendo e vencendo com Deus. Porque nossa vida é uma vida muitas vezes, não diria muitas vezes, mas sempre cheia de tantos problemas, e muitas vezes nós desanimamos. Isso agora eu falo direto ao meu coração. De tantos problemas que tentam nos derrubar. E assim, nós vemos que não há barreira grande ou forte o bastante. Porque tem dias que nós estamos tão abalados frente a problemas que paramos e começamos a lamentar. E eu creio que todos aqui vão concordar comigo que tem momentos que a gente pensa até em desistir. Tem momentos que a gente para, olha, tá demais, né? Eu até estava brincando essa semana falando
O cara falando assim, falaram para mim assim, você é um guerreiro. Aí eu falei, tá me confundindo com o Rambo, né? Que essa batalha é meio pesada. E aí nós ficamos nos perguntando, igual a gente estava conversando lá no trabalho essa semana, por que é que algumas pessoas se entregam às drogas? Por que é que nós vemos uma cracolândia se formando aqui? Além, é claro, da irresponsabilidade pública, o que é que levou a elas estarem ali? Muitos casos, e eu quero crer que na maioria, as drogas funcionam como um anestésico. Pessoas que vêm num momento de sofrimento tão grande, que tomam quando injetam a primeira picada na veia ou cheiram as primeiras pedras, aquilo anestesia eles de uma maneira tão grande que naqueles pequenos momentos de paz ele quer prolongar. Falta de Deus no coração. Porque Jesus Cristo não é entorpecente, mas vai dar a paz que as drogas não podem dar. Mas é mais fácil se drogar do que querer viver uma vida com Cristo. É uma fuga fácil, pelo trânsito de entorpecentes. E aí a obra máxima da criação se destruindo lentamente. Problemas ocasionados por relacionamentos abusivos. Ou mal-sucedidos, ou dívidas impagáveis, doenças incuráveis, desilusões, quer sejam profissionais, amorosas, sociais, são barreiras que às vezes nós não conseguimos transpor. E aí muitos se prendem a uma maneira fácil, não de resolver, mas de esquecer. Mas isso não resolve. A dor do luto, a falência financeira, família destruída por vício, lares desfeitos pela traição, são muralhas que às vezes parecem intransponíveis, que guardam os mais terríveis problemas e a gente não consegue nem pensar numa solução para isso. A gente não consegue imaginar a cura, a gente não consegue imaginar a vitória. E aí, sob esta égide, vão aparecer os poderosos, os violentos, os milagrosos, que oferecem soluções sempre vagas, sempre para aquele momento, sempre superficiais, sempre paliativas. É como você tomar um remédio para dor, vai passar a dor, mas o mal que provocou a dor não passa. E aí te pede uma oferta maior no templo, um tratamento milagroso, mistérios revelados a partir da entrega de manjares, promessas vãs, de apoios escusos, e o problema não resolve. A barreira não é destruída, a muralha não cai. E aí, nesse contexto, a doença se espalha, o problema persiste, independente do que você faz, porque o texto diz que carregavam a arca, e nessa simbologia, a presença de Deus. Porque eu quero te dizer nesta manhã, meu irmão, você que nos ouve pela internet, onde você estiver, que nenhuma barreira vai ser forte o bastante que venha resistir o poder de Deus. Qualquer que seja. Nenhum abismo é tão profundo que não possa ser transposto. Nenhuma doença é tão grave o bastante que não possa ser resolvida. Isso em nome de Jesus, não é em nome de entorpecente. Mas também é preciso entender que a vontade do Senhor é soberana. E o que significa isso? É que a vontade de Deus sempre vai sobressair. Muitas vezes o sofrimento é necessário para que se cumpra o que Deus determinou. Aí a gente pega lá em João 9, de 1 a 3. Por que ele é cego? Quem pecou? Ele ou os pais? Aí a gente fala, ninguém, foi para se cumprir as escrituras. Porque tem coisas que nós não entendemos.
A gente vê Daniel superando os leões famintos, José de escravo a governador do Egito, Moisés de um cesto deixado à beira do rio para se transformar em um dos homens mais importantes da história. Paulo de perseguidor é perseguido. Pedro de pescador é missionário. Tantos exemplos de homens e mulheres que superaram barreiras aparentemente intransponíveis. E esta vitória somente é possível se vivemos na presença do Senhor. E esse é o segundo ponto. A presença de Deus é fundamental. Primeiro, saber que as barreiras são intransponíveis, podem ser subjugadas, mas a presença de Deus é fundamental. E é interessante a presença da Arca da Aliança nesse contexto, durante todo o decorrer da história. Todo um ritual de acompanhamento, guerreiros tocando trombeta, homens armados à frente, homens armados na retaguarda protegendo, cada um na sua função, na sua posição, porém a arca, ou seja, para o povo de Deus, aquela arca representava a presença de Deus, um Deus sempre presente. E aonde tinha um grande embate, a arca ia. Mas o que é essa arca? É a simbologia da presença de Deus, intocável, mantida sob forte proteção e cuidados. Ninguém toca nessa arca, ninguém olha dentro dela. Simbologia da pureza. 1 Samuel, nós observamos que 70 homens morrem porque olharam dentro da arca. Estar no campo de batalha, rodeando a cidade de Jericó, somente teve êxito pela presença do Senhor. E a presença dessa arca mostrava ao povo, a cada habitante, a cada guerreiro, a cada levita, que Deus estava liderando o povo. Assim, eles não tinham temor nenhum, porque a presença do Senhor estava garantindo a vitória. Viver na presença do Senhor é certeza de vitória. Qualquer que seja o problema. Independente das circunstâncias, independente do problema, agora não esperem a nossa resposta. Não é Senhor, eu quero isto. É Senhor, faça a tua vontade. Mas é preciso lembrar também, para que não haja confusão posterior, que a presença da arca como representação de Deus foi utilizada na antiga dispensação. Um povo submisso à lei, lei dada pelo Senhor a Moisés. E agora Josué, como sucessor, continua seguindo, lei que o povo de Israel seguiu até a vinda de Cristo. Hoje somos o Israel de Deus. Nós não precisamos de uma arca dentro das igrejas. Nós não precisamos de um candelabro nas igrejas. Nós não precisamos de símbolos representando a presença de Deus. Porque através do sacrifício de Cristo, nós temos a presença de Deus em nossas vidas. Particularmente, eu considero uma afronta quando cultuam este objeto. É idolatria. Quando fazem procissões da arca em algumas igrejas, simbolizando a presença de Deus. Porque não é hoje, não é a arca. Porque aí não estou falando. E o sacrifício de Jesus Cristo? De que vale? Nós precisamos nos guardar em relação a essas coisas, a sincretismo religioso, amuletos teológicos. Nós precisamos nos resguardar antes desses costumes que o mundo hoje nos apresenta. E não somente a arca, mas tantos amuletos que os crentes usam, às vezes por ignorância, por desconhecimento e às vezes até por modismo. Se você mantém a sua Bíblia aberta na sua casa, porque você está sempre lendo a Bíblia, é uma coisa. Mas se você mantém a Bíblia aberta em um determinado salmo, porque acha que aquilo vai te abençoar, você está redondamente enganado. Eu fui numa casa fazer uma visita uma vez que a Bíblia estava aberta, as folhas daquela Bíblia amarelas, todas as outras brancas. Porque aquela Bíblia nunca era folheada, nunca era lida.
Só aquilo era tido como um amuleto. Nós temos que nos resguardar quanto a isso, porque isso não representa a presença de Deus. A cruz, ela é apenas uma lembrança do cristianismo. Ela é um símbolo do cristianismo, mas ela não é motivo da nossa adoração. O motivo da nossa adoração é quem saiu dessa cruz, quem venceu a morte. Nós temos que nos cuidar quanto a essas simbologias. O maior problema dos fariseus foi pôr a lei acima da vontade de Deus. E assim, muitas vezes, a lei de Moisés era para justificar seus atos. Atos, às vezes, de corrupção, atos, às vezes, de crimes, como mandar matar, como aconteceu com Estevão, como apedrejaram e mataram Paulo. Porque muitas vezes nós usamos o nome de Jesus, as pessoas usam o nome de Jesus em seu benefício próprio. Quando a gente pega lá o Sermão do Monte, eu já falei aqui sobre isso uma vez, Sermão do Monte, as instruções que estão ali, sem a presença de Deus, sem você dedicar a sua vida a Cristo, você não vai conseguir fazer, eu não vou conseguir fazer, presbítero nenhum vai conseguir fazer, pastor nenhum vai conseguir fazer, porque precisa da presença de Deus. Eu li uma vez numa camisa uma frase interessante: andar com Jesus no peito é fácil. Quero ver ter peito para andar com Jesus. Grandes crimes da humanidade foram cometidos em nome de Jesus, usando símbolos cristãos para cometer crimes. Quantas vezes nós nos colocamos como os fariseus modernos e usamos o nome de Jesus para justificar nossos erros? Andar na presença de Deus não é carregar uma Bíblia. Andar na presença de Deus não é carregar uma cruz. Andar na presença de Deus é viver exclusivamente segundo a sua vontade. A gente tem que entender que as muralhas de Jericó, elas caíram tão somente pela presença do Senhor. Josué com seu exército, mesmo sendo um poderoso exército que já vinha conquistando várias cidades, ele não conseguiria transpor aquelas barreiras se não fosse a presença do Senhor. É preciso entender que barreiras em nossas vidas serão derrubadas, os obstáculos serão vencidos, os problemas superados somente com a presença do Senhor. E através de Jesus Cristo nós temos livre acesso ao Pai Celeste, nosso Deus, Deus vivo e verdadeiro. Mas pregador, eu fiz tantas coisas erradas. Será que Deus ainda me ama? Será que Deus ainda é comigo? Será que eu tenho esperança? E o nosso terceiro e último ponto é exatamente isso, que mesmo em um mundo de pecado, Deus honra os seus servos. Quando os espias entraram na cidade de Jericó para conhecer as defesas, as fraquezas, as potencialidades daquele local, e assim a gente vê essa narrativa disso lá em Josué 2, eles foram salvos por uma prostituta chamada Raabe. No versículo 17, Josué manda o povo avançar e deixa claro, Raabe deve ser poupada, juntamente com seus familiares. E a gente vai ver lá no versículo 25, se adiantar a leitura, a conclusão dessa história. Ela e seus familiares são salvos. Raabe, uma prostituta. Se você pegar em Mateus 1, 5. Elaine, pode botar para a gente Mateus 1, 5? Salmão gerou de a Boaz. Este de Ruth gerou Obed e Obed a Jessé.
E se você avançar, vai até Jesus. Aquela prostituta, lá atrás, faz parte da genealogia de Jesus. Uma mulher colocada às margens da sociedade. Uma mulher condenada à morte. Ela estava condenada à morte naquela cidade. E aí ela se torna a raiz da árvore genealógica de Jesus. Meu irmão, por pior que esteja a sua vida, por pior que tenha sido a sua vida, por pior que esteja a vida de qualquer um, por maiores que sejam os seus erros, aquela mulher vivia parte da sociedade e ela muda o comportamento e reconhece, o texto diz lá em Josué 2, que ela reconhece aquele Deus que livrou o povo do Egito, que vinha avançando. Esse povo vai nos destruir, porque eles têm a presença de Deus. E quando nós reconhecemos a presença de Deus, quando nós reconhecemos o poder de Deus, quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, independente, qualquer que tenha sido o meu erro, na cruz tudo está consumado. Não há crime, não há pecado que tenha sido cometido, que não possa ser perdoado por Deus através do sacrifício de Cristo. E aí não há mais medo, não tem mais preocupação. Aquela mulher ficou ali esperando. Eu vou ser salvo. E eles resgatam aquela mulher e colocam dentro do arraial de Israel. E ela passa a conviver ali com toda a sua família. E uma nova vida acontece para ela. Assim é com todo aquele que se encontra com Cristo. Assim é com todo aquele que vive na presença do Senhor, porque ele vai vencer com a presença do Senhor. É impossível entender a vontade de Deus. Assim, meus irmãos, é mais fácil nos colocarmos à disposição. Romanos 12:2 diz: não se amoldem ao padrão do mundo, mas transformem pela renovação da sua mente. Mude sua mente, mude sua forma de pensar, mude a sua forma de agir, para que sejam capazes de experimentar e comprovar boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí tem no grego esse amoldar, ele quer dizer não se adaptar, não faça parte. Mude. Raabe poderia continuar a sua vida pecaminosa, mas ela escolheu não. Na cidade ela poderia entregar os espias e ficar de bem com todos, mas preferiu reconhecer o poder de Deus, mudar de vida, mudar de sorte. Viver e vencer com Deus é um reconhecimento diário do seu poder, da certeza, da possibilidade, ou melhor, não da possibilidade, mas da certeza de vitória. Uma coisa é você achar algo possível, outra coisa é você ter certeza de que vai acontecer. Quando vivemos sem Deus, nós temos uma possibilidade de que aquilo venha a dar certo, mas como vivemos na presença de Deus, nós temos certeza que vai dar certo, mesmo que não seja aquilo que eu queira. Barreiras a gente sempre vai ter. Muralhas à frente sempre vamos ter. Mas com a presença de Deus, vivendo na presença de Deus, nós venceremos na presença de Deus. Que Deus nos abençoe.